Muito bem, vamos então dar continuidade iniciando o nosso primeiro painel sobre o mercado de sprinkler. Para moderar esse painel, chamo ao palco Salomão de Almeida Neto. Salomão é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, tem MBA em Gestão Empresarial pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, é o atual diretor executivo da Metal Coating, divisão da Alvenius, responsável pela parte de revestimentos em substratos metálicos contra corrosão, abrasão e temperatura. Está na Alvenius desde 2000 e atuou de 2011 a 2013 como nosso primeiro presidente eleito na Associação Brasileira de Sprinkler, sendo cofundador da entidade. Bom dia, gente. É um prazer enorme ver tanta gente aqui assim, né? Nós que começamos pequenininhos há 4 anos, com um incentivo grande aí de um monte de gente que está aqui. Seria uma injustiça nominá-los porque acabamos esquecendo, mas eu agradeço a diretoria executiva da BSPK o convite. É um carinho muito grande que a gente tem pela dedicação que demos a essa instituição durante um bom período. E ver que ela tem crescido tanto e esse trabalho tem frutificado. Hoje nós vamos falar do painel que eu fui, até engraçado, né? Você vai ser moderador, não sei, será que vocês têm certeza que isso não fazer? Mas eu vou procurar dar o melhor de mim nesse trabalho de moderação. O painel de hoje é o mercado de sprinkler. Acho que é um tema extremamente caro para nós, né? Visto que aqui na plateia estão as maiores empresas do setor, fabricantes, né, desse produto tão caro e tão estimado e que pode salvar tantas vidas. Então eu gostaria de chamar ao palco agora as pessoas que vão fazer as palestras, né, e gostaria que vocês, por favor, as recebessem com muito carinho, porque elas vão apresentar temas extremamente importantes. Quero chamar primeiramente o Paulo Roberto Coscarelli, diretor de avaliação de conformidade do Inmetro. Vou chamar agora o Jonas Holter, diretor e sócio da Scope Fire Security e atual presidente da BSPK. Vou chamar agora o Pérez Stavrianides, que é General Manager da FM Approvals. E, por fim, vou chamar o senhor José Carlos de Lacerda Souza, que há 35 anos no mercado de seguros, que vai dar para nós uma visão geral desse mercado. Espero que seja uma palestra das mais importantes. Bom, vamos começar o nosso painel pedindo para que comece a sua palestra o Coscarelli, que vai falar sobre a descrição do modelo brasileiro de certificação de produtos e discussão sobre o processo de certificação de sprinklers atualmente em desenvolvimento. Bom dia a todos. Já fui devidamente apresentado pelo nosso moderador. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito pela BSPK ao Inmetro. Quero agradecer aí na pessoa do Jonas, o presidente da associação. É um prazer para nós estar aqui. É interessante nós iniciarmos esse dia, né, com esse painel sobre o mercado de sprinklers e colocar uma autoridade governamental falando sobre ele, né? Na verdade, eu acho que eu vou ter que frustrar um pouquinho a expectativa de vocês, porque o nosso moderador disse que nós já vamos falar sobre os programas de certificação e desenvolvimento, né? Na verdade, a gente vai dar um ou dois passos atrás, porque a nossa intenção aqui é mostrar para vocês, na verdade, como é que funciona esse desenvolvimento dos programas de certificação que são coordenados pelo Inmetro no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A gente acha interessante mostrar essa sistemática para vocês, para a gente elucidar algumas dúvidas. Vai ficar parecendo que os programas de certificação eles surgem da noite para o dia, são feitos por um burocrata trancado dentro de uma sala, em 4 paredes,
Na verdade, o que nós temos a intenção aqui é de mostrar para vocês como é que funciona todo esse processo e de como é importante a participação das partes interessadas, e aí mais especificamente do setor produtivo nesse processo. Nós costumamos dizer que nós somos grandes especialistas em generalidade. Nós lá no Inmetro, na Diretoria de Avaliação da Conformidade, não temos um especialista em equipamentos de combate a incêndio, muito menos um especialista em sprinkler. Daí a necessidade de nós interagirmos com a sociedade e mais especificamente com os especialistas no assunto, que são vocês, para que a gente possa, eventualmente, ao decidirmos que cabe uma regulação de sprinklers no Brasil, interagirmos com vocês para que essa regulação seja a melhor possível. Quem vai me ajudar aí a questão dos slides? Sou eu mesmo, é isso? Bom, o Inmetro é uma autoridade pública, nós somos uma autarquia federal, nós somos ligados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Também é interessante a gente começar falando isso, porque muita gente acha que nós somos uma entidade privada, nós não somos, nós somos ligados ao Ministério do Desenvolvimento, e o nosso negócio é a confiança. Confiança nas medidas e confiança, basicamente, na segurança dos produtos que são comercializados aqui no Brasil. Nós temos duas áreas no Inmetro, que são áreas regulamentadoras. Nós temos uma regulamentação na área de metrologia legal, parte de instrumentos de medir, de produtos pré-embalados, aqueles que são oferecidos para o consumidor já com a indicação quantitativa de peso, de volume, enfim. Mas nós temos outras atividades lá dentro do Inmetro também. Nós temos aqui companheiros dos Estados Unidos, que certamente já conhecem e trabalham com o NIST lá nos Estados Unidos. Bem, no Brasil, nós somos o NIST, nós somos o Instituto Nacional de Metrologia. Trabalhamos com metrologia científica e industrial. Além disso, nós somos o Brasil signatário do Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e nós fomos indicados pelo governo brasileiro como ponto focal desse Acordo de Barreiras Técnicas. Nós também somos os acreditadores oficiais do governo brasileiro. Acreditação é um termo muito corriqueiro, bastante genérico, mas no nosso meio, a acreditação significa reconhecimento de competência técnica. Então, nós somos responsáveis pelo reconhecimento da competência técnica de organismos de certificação e de laboratórios de ensaios e de calibração. Organismos e laboratórios esses que prestam serviço, são eles que compõem a infraestrutura parte da infraestrutura de avaliação da conformidade que nós temos instalada aqui no país para dar suporte aos programas de avaliação da conformidade que nós produzimos, que nós desenvolvemos e implantamos. Então, por exemplo, aqui foi citada a UEL na apresentação anterior. A UEL é um dos organismos de certificação acreditados pelo Inmetro que nós temos aqui no país. Em cada um desses organismos, eles são acreditados para diferentes escopos. A UEL, por exemplo, ela é acreditada aqui no Brasil, ela já é acreditada para o escopo de segurança elétrica de produtos eletroeletrônicos. O Inmetro possui uma grande regulamentação técnica, um grande programa de avaliação da conformidade para todos os produtos eletroeletrônicos que são comercializados no Brasil, sejam eles produzidos aqui no país ou em outros países. Ao serem importados para cá, eles têm que atender exatamente as mesmas exigências que os produtos nacionais. E esses produtos, para serem comercializados, eles precisam passar por um processo de certificação. Quem conduz esse processo de certificação são os organismos acreditados por nós. Então, aquela frase de que o produto é certificado pelo Inmetro, ela não é tecnicamente correta. Na verdade, o produto é certificado por um organismo que é acreditado pelo Inmetro. E essa certificação necessariamente envolve a realização de ensaios esses que são conduzidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Não são ensaios que são conduzidos pelo próprio Inmetro. O Inmetro não possui uma infraestrutura laboratorial de laboratórios de ensaios. A infraestrutura laboratorial que nós temos é de laboratórios na área de metrologia científica e industrial e na área de metrologia legal. Bom, já falei da regulamentação na área de metrologia legal, nós temos uma diretoria lá no Inmetro também que trata da parte de biotecnologia, que é aquela diretoria de metrologia aplicada às ciências da vida. E aí já entramos na seara da diretoria de avaliação da conformidade. Nós somos os regulamentadores técnicos,
caráter supletivo na área de proteção da saúde e da segurança do consumidor, proteção do meio ambiente e de combate às práticas enganosas de comércio. E somos nós que desenvolvemos os programas de avaliação da conformidade que são implantados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Então, todos esses produtos de consumo aos quais nós, consumidores, temos acesso, e que eles ostentam na embalagem, ou às vezes no corpo do próprio produto, o selo de identificação da conformidade, selo este que contém a marca do Inmetro, são programas desenvolvidos por nós. Então, brinquedos, capacete para motociclista, berços, existe uma infinidade, na verdade não é uma infinidade, são cerca de 500 produtos de consumo, que hoje, para serem comercializados no país, eles precisam ostentar o selo de identificação da conformidade. Todos esses produtos são regulamentados por nós, eles têm a sua conformidade avaliada compulsoriamente no âmbito desse SBAC, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Bom, dois conceitos importantes com os quais a gente tem trabalhado bastante, né? O conceito de regulação, que a gente gosta de deixar claro que toda vez que o Inmetro decide entrar num determinado setor produtivo, isso significa dizer que aquele setor produtivo ele não conseguiu se organizar sozinho para oferecer um produto seguro para o seu consumidor. Pode parecer meio estranho, né? Mas nós tentamos, de todas as maneiras, não nos envolvermos num determinado... Pode até não parecer verdade, mas nós tentamos não nos envolver nos setores produtivos para que eles se organizem sozinhos. Por quê? Porque a gente entende que toda vez que a gente decide entrar num determinado setor, isso significa uma intervenção do Estado. E essa intervenção, como qualquer outra, ela tem um preço, ela tem um custo. E todo programa de avaliação da conformidade que a gente implanta, ele necessariamente impacta no preço final do produto que é colocado no mercado à disposição do consumidor. Então, a nossa expectativa sempre é que o setor, seja ele composto só por produtos nacionais, só por produtores nacionais, seja ele composto por produtos nacionais importados, que o setor consiga se organizar sozinho, né? Que ele consiga estabelecer uma linha de corte entre aquilo que pode e o que não pode ser comercializado, entre aquilo que é seguro e o que não é seguro. Quando isso não acontece, nós aí entramos com a regulação, que é essa intervenção que pode se dar de diferentes maneiras. Tá? Uma dessas maneiras é por meio da implantação de programas de avaliação da conformidade. O que é a avaliação da conformidade? É um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, enfim, tem toda uma definição aí exposta para vocês, da qual a gente gosta de destacar dois trechos. O adequado grau de confiança. Esse adequado grau de confiança, ele está relacionado, é a tal da linha de corte que a gente passa nos nossos programas, em separando o joio do trigo. Aquilo que é seguro, que pode ir para o mercado, e com isso leva ao selo de identificação da conformidade, daquilo que é produzido abaixo dos standards, que são considerados pertinentes para aquele determinado produto. Então, esse adequado grau de confiança, ele é móvel. Ele varia muito em função do risco que aquele produto oferece para o consumidor. O risco, por exemplo, que um sprinkler oferece ao não funcionar para combater um incêndio. Esse risco é alto? Esse risco é baixo? É em função do risco que a gente determina que grau de confiança é esse que eu quero ter na performance ou na segurança daquele produto. E esse adequado grau de confiança, já que ele varia em função do risco, ele vai variar em função do número de ferramentas da qualidade que eu vou usar dentro daquele programa de avaliação da conformidade para me dar esse adequado grau de confiança que eu determinei para aquele setor produtivo especificamente. E isso impacta necessariamente na melhor relação custo-benefício. Também eu não posso pensar em usar todas as ferramentas da qualidade que estão à minha disposição, porque isso vai encarecer o processo produtivo de tal maneira que vai inviabilizar, isso pode chegar a inviabilizar a comercialização de um determinado produto. Então eu tenho que compatibilizar a minha expectativa em termos de confiança na segurança daquele produto com a expectativa do custo que a sociedade está disposta a pagar por ele. A gente não pode aqui ser ingênuos a ponto de usar todas as ferramentas da qualidade que eu tenho à nossa disposição, se isso no final vai
vai impactar o processo produtivo de tal maneira que o preço final do produto vai ser tão elevado que vai inviabilizar a comercialização dele. Então, o nosso trabalho é de equilibrar a confiança no produto com o custo que a sociedade está disposta a pagar. Tá? Esse é o nosso desafio diário. Bom, qual é a importância de nós termos uma boa regulação? Nós propiciamos a concorrência justa, né? Uma das nossas missões é combater a prática desleal, o combate às práticas desleais de comércio, as práticas enganosas. Nós estimulamos a melhoria contínua da qualidade, informamos e protegemos o consumidor com uma boa regulação, facilitamos o comércio exterior, pois a gente possibilita o incremento das exportações, atendemos alguns pleitos de setores produtivos que têm foco na exportação e que vêm ao Inmetro solicitando a criação de um programa de avaliação da conformidade para que esse setor produtivo possa superar as barreiras que são impostas, que são estabelecidas pelos países que importam os produtos brasileiros. Então, eles vêm até o Inmetro com essa finalidade. Nós fortalecemos o mercado interno, porque na medida em que a gente passa uma linha de corte, a gente proíbe a comercialização de produtos que não atendam a esses requisitos mínimos de qualidade ou requisitos mínimos de segurança, e agregamos valor à marca. Na medida em que a gente coloca a marca do Inmetro ao lado da marca de uma empresa, a gente tem essa noção de que nós estamos, sim, agregando, principalmente quando falamos de programas voluntários, nós estamos agregando algum valor, algum diferencial de mercado àquela marca. Bom, a pergunta fundamental é a seguinte: qual é o problema que a gente quer resolver? A gente gosta de botar essa foto aí, porque a gente tem duas visões, né? Tem a visão da pessoa ali que está de camisa verde, né? Que está numa visão mais próxima, né? Ela está preocupada em onde ela vai botar a mão para dar o próximo passo. Enquanto nós temos a visão do rapaz ali de camisa azul, que na verdade ele está olhando lá no futuro. O que essa figura quer dizer? A gente não pode se limitar a olhar no momento em que a gente vai decidir pela regulação de um produto ou de um serviço. A gente não pode se limitar a ter um olhar só com aquilo que a gente está vendo, só aquilo que está ali à nossa disposição. A gente tem que ter um olhar mais ao fundo, um olhar mais aprofundado, um olhar no futuro, para entender que tipo de impactos uma ação do Inmetro, uma ação regulatória do Inmetro pode ter num determinado setor produtivo. E aí essa é a principal pergunta que a gente tem que responder. Qual é o problema que um determinado setor produtivo apresenta e que deve ser resolvido? Às vezes a gente até vira para um determinado setor produtivo e pergunta: vocês têm problema? Porque nós recebemos diversos setores produtivos, todos os dias a gente tem reuniões, a gente brinca lá que no Inmetro a gente vive um eterno campeonato mundial de reuniões, a gente vive se reunindo com diferentes partes interessadas que vêm ao Inmetro apresentando supostos problemas. E a gente diz supostos porque, na verdade, quando a gente vai estudar, e a gente estuda cada uma das demandas que nos são apresentadas, quando a gente vai estudar, a gente não encontra o problema. Nós não encontramos o problema, e até mesmo quem demanda a criação de um programa de avaliação de conformidade não consegue apresentar o problema, claramente. Meu problema é com a importação de produto chinês. Tá, mas e aí? Vamos mais a fundo. O que isso está causando? O produto chinês, eu não estou falando do produto chinês porque hoje a gente sabe que é um lugar comum, né? Toda vez que a gente conversa com os setores produtivos, né? Na verdade, a China paga a conta por uma série de coisas que a gente sabe que acontece e que nem sempre deveria estar pagando a conta por isso. O produto chinês, ele está promovendo algum tipo de ambiente de concorrência desleal no mercado? Ele está colocando no mercado produtos com baixa qualidade e esses produtos oferecem algum tipo de insegurança para o consumidor? A gente pergunta isso até porque nós já temos, em função da experiência que a gente acumulou ao longo desses anos, conversando com os setores produtivos, implantando programas de avaliação da conformidade, e aí falando especificamente da China, né, que é a fábrica do mundo, que os produtos chineses eles têm uma capacidade de adaptação muito melhor do que o próprio produto nacional. Toda vez que o setor produtivo nacional vem ao Inmetro solicitando uma intervenção nossa, num determinado setor produtivo, o que a gente percebe mais tarde é que quando os prazos eles vão entrar em vigor, o próprio setor produtivo que antes veio pedir para que a gente regulasse, vem novamente pedir para que a gente adie a entrada em vigor do programa, porque ele não conseguiu se adaptar.
Enquanto isso, o produto chinês já trocou a prateleira de onde ele está mandando o produto para o Brasil. Né? Ele mandava um produto de uma prateleira de uma qualidade mais baixa, começou a mandar então um produto com uma qualidade melhor para atender essa nova realidade do mercado brasileiro. Então é importante, né? A gente gosta de falar isso, para deixar claro que não é simplesmente pedir. Não é simplesmente bater na porta do Metro e falar que assim, Metro, cria um programa de certificação. Daí a necessidade que a gente tem de trabalhar junto com os setores, com os especialistas no assunto, para tentar entender exatamente qual é o problema relacionado àquele setor, relacionado àquele produto. Porque no momento em que a gente toma uma decisão, essa decisão ela vai entrar em vigor. E aí a gente pode, com uma decisão dessa, a gente pode sair quebrando uma série de empresas, não que quebrar a empresa, nossos amigos do exterior não vão entender muito bem a gíria, né? Mas empresas picareta, né? Elas têm que sair do mercado mesmo. Elas têm que sair do mercado. Mas a gente pode estar quebrando uma série de micro, pequenas e médias empresas que simplesmente não conseguiram se adaptar a essa nova realidade. E a nossa intenção não é quebrar as micro, pequenas e médias empresas. Tá? Então, a intenção é que a gente consiga responder a essa pergunta de uma maneira bastante responsável. Bom, esse aí é o nosso ciclo de confiança na conformidade. Cada uma desses números aí corresponde a uma etapa desse processo de implantação de um programa de avaliação da conformidade, que começa desde a elaboração da agenda regulatória, passando por uma análise de impacto regulatório, pelo número 3 ali, que é o desenvolvimento do programa de avaliação da conformidade, e ali tem também, mas principalmente, uma grande participação das partes interessadas. É um processo que a gente tenta fazer o mais transparente possível. Uma etapa seguinte, que é de anuência e registro. O Inmetro é anuente de todos os produtos que ele regulamenta, e a anuência é uma autorização, como se fosse uma autorização de importação. Ela está focada muito no produto importado. Então, o produto importado ele tem que evidenciar que ele cumpriu com todas as exigências que nós implementamos, que nós exigimos. E aí sim, quando ele consegue evidenciar isso, nós anuímos. E o registro do produto, que aí vale também para todo mundo, tanto no nacional quanto importado, que é a autorização para a comercialização do produto que foi certificado. Então, quando eu, empresa, certifiquei o meu produto, eu depois levo esse certificado no Inmetro, não é levo fisicamente, né? Tudo feito, claro, de maneira informatizada. Levo esse certificado ao Inmetro para que ele seja registrado, e ao registrar o meu produto, eu recebo a autorização para comercializar esse produto. Nós temos uma grande atuação na área de vigilância de mercado, de marketing e surveillance. Hoje a gente sabe que nem mesmo os produtos que hoje ostentam um selo de identificação da conformidade, eles estão livres das péssimas práticas de comercialização. A gente sabe hoje que não só dólar, ou euro, ou Sprinter, Jonas, mas também a marca do Inmetro é falsificada. Então hoje a gente tem uma grande atuação cada vez mais intensa na vigilância de mercado. E o número 6, né, que na verdade é a gente estudar se aquela ação regulatória que a gente adotou, ela foi suficiente para resolver o problema que foi previamente identificado. Então esse é basicamente o trabalho que nós temos na diretoria. Bom, aí eu vou passar esse slide. A gente tem uma forte fonte de informações, tá? Eu conversava com o Russell, da NSFA, sobre a CPSC, que é a Consumer Product Safety Commission, autoridade regulamentadora dos Estados Unidos, com a qual o Inmetro tem acordo de cooperação. A gente troca muita informação com o exterior, com os regulamentadores. Os problemas que nós temos no Brasil são os mesmos problemas que existem nos Estados Unidos, na Europa. Claro que talvez com uma menor intensidade, em função da maturidade de um determinado setor, mas os problemas que existem aqui são os problemas que existem no mundo. E na medida em que a gente troca experiência com os outros regulamentadores, a gente entende melhor o que pode estar acontecendo. Então, a gente tem uma extensa fonte de pesquisa, de canais de comunicação, para que a gente possa levantar informações sobre aqueles problemas que estão sendo apresentados, eles de fato existem. Tá? E aí a gente vai seguindo o processo. Bom, não sei se vocês acompanharam recentemente na mídia, nós publicamos a nossa análise de impacto regulatório em brinquedos Playground,
E é uma prática recente, não a de elaborar as análises de impacto regulatório, isso a gente já faz há uns 2, 3 anos, mas de publicar, de colocar em consulta pública o resultado da análise que nós fizemos, justamente para aumentar essa transparência, essa participação da sociedade. Eu falei das possibilidades de regulação, né? Hoje o Inmetro não trabalha, lá na Diretoria de Avaliação da Conformidade, nós não trabalhamos única e exclusivamente com a implantação de programas de avaliação da conformidade. Na verdade, a gente estuda o problema para saber qual é a melhor solução para atacar aquele problema. Então, a gente pode ter ali simplesmente um regulamento técnico associado ao programa de avaliação da conformidade. A gente pode usar o poder de compra. Hoje, a gente está desenvolvendo programas, trabalhando junto com o Ministério do Planejamento, para ajudá-los a fazer com que o governo brasileiro compre melhor. A gente sabe que existe uma deficiência nessa área, então a gente foi convidado e está trabalhando junto com eles. Enfim, a gente tem várias ferramentas que são aplicáveis para cada um dos problemas que nos são colocados, né, que a gente consegue evidenciar. Bom, esse aí é o gráfico que mostra o número de programas implantados hoje no Brasil. Hoje são cerca, eu falei que são 500 produtos que levam a marca do Inmetro, aquela faixa verde ali, ela está com a informação incorreta, não são 500 mil produtos, mas sim 500 mil marcas e modelos. São 500 produtos, e em cada um desses produtos se desdobra em milhares de marcas. Tá? Então, hoje, 500 mil marcas e modelos de produtos comercializados no Brasil levam a marca do Inmetro. Falando das ações de vigilância de mercado, hoje nós não fazemos apenas a fiscalização com o objetivo de verificar a presença de marcações obrigatórias. Nossos agentes fiscais, eles são treinados, quando há essa possibilidade, obviamente, eles são treinados inclusive para realizar ensaios em campo, para que a gente possa ir além daquilo que é visto na embalagem de um produto, né? Porque muitas vezes a embalagem está toda bonitinha, mas o conteúdo, o produto em si apresenta problemas em termos de irregularidades intrínsecas, né? Algumas características, alguns requisitos que não são cumpridos. Então a gente está treinando os nossos agentes fiscais para realizar ensaios em campo. E a gente vem deslocando todo o foco da fiscalização, que antes era muito concentrado nos pontos de venda, para toda a cadeia produtiva. Desde o porto, a gente tem um acordo de cooperação com a Receita Federal, até os pontos de venda, mas passando por distribuidores, fábricas, galpões, enfim. A gente vem deslocando isso para toda a cadeia produtiva. Só para a gente manter a nosso ritmo, mais 3 minutos. Ok, estou finalizando, Samuel. Obrigado. O número de ações realizadas por ano, ações de fiscalização. As ações de fiscalização, elas levantam para a gente subsídios do percentual de irregularidade, mas esse, por exemplo, que nós encontramos no ano passado de 7,32%, são irregularidades restritas a algum problema de informações na embalagem. Quando a gente leva esses produtos para o laboratório, a gente tem aí um cenário um pouco mais preocupante, né? Produtos com o selo de identificação da conformidade, que a partir de uma ação de vigilância de mercado nossa, nós coletamos amostras desses produtos e levamos para laboratórios acreditados. Nós encontramos em determinados programas, em determinados setores, não conformidades que alcançam aí percentuais bastante elevados. É claro que a partir dessa ação de vigilância de mercado são adotadas várias ações corretivas, inclusive a determinação de recall desses produtos do mercado brasileiro. Bom, e ao final nós fazemos esse estudo de resultado, essa análise crítica do programa para saber se a gente conseguiu atingir o objetivo ao qual ele se propunha, e caso ele não tenha atingido, ele passa por essa análise crítica e necessariamente por um aperfeiçoamento. A mensagem, antes de fazer novamente meus agradecimentos e agradecer novamente à ABSPK por estar aqui, eu queria deixar uma mensagem que nós consideramos importante. O Inmetro, ele não se refuta a ajudar, a apoiar nenhum setor produtivo. Nós recebemos toda e qualquer associação que nos procura. O que nós queremos, na medida em que, quando a gente conversa com o Jonas, por exemplo, e fala, Jonas, nos dê subsídios para que a gente possa entender melhor qual é o problema do mercado de sprinklers no Brasil, porque a gente não está com isso criando dificuldades. Na verdade, o que a gente quer é identificar exatamente o problema que existe para que a gente possa adotar a melhor solução.
Porque sair desenvolvendo o programa de certificação, sem entender exatamente a natureza do problema, onde que ele está localizado, pode ser pior do que não fazer absolutamente nada. Porque aí cai em descrédito a ação da associação, cai em descrédito o INMET, cai em descrédito o selo de identificação da conformidade, e a gente pode tornar um cenário pior do que aquele que existe hoje. Então, o que a gente quer, quando nós nos reunimos com a BSPK, quando nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, no mês passado eu estive lá em Santa Catarina participando de um evento organizado pelo Corpo de Bombeiros de lá, quando nós colocamos essas questões, só para que a gente possa interagir com vocês, que são os especialistas, para que a gente possa entender claramente qual é esse problema, para que a gente possa usar a melhor solução para atacar esse problema. Obrigado. Eu chamo o Jonas, que vai falar sobre o crescimento do mercado de sprinklers no Brasil nos próximos 5 anos e as tendências que teremos. Bom dia. A ideia é pegar e mostrar o mercado de incêndio. Eu acho que a primeira parte é o que a gente está hoje em termos de mercado. Para isso, eu acho que é interessante fazer uma comparação em relação ao PIB e importações como um todo, para entender como é que está crescendo. Então a gente pega e tem duas curvas, PIB nacional nos últimos anos, a curva de importação, vocês veem que elas são relativamente parecidas. A crise econômica de 2008, 2009, ela teve um efeito, a gente já retomou e teve um crescimento. Acho que é legal também fazer uma linha de tempo em relação ao Brasil. A gente pega no Brasil, lá atrás, em 92, existiam vários fabricantes, o mercado era pequeno, mas era relativamente regular. Todos os fabricantes eram certificados, os produtos eram de qualidade, não tinha grandes problemas em relação à discussão sobre qualidade do produto. Depois disso, com a abertura de mercado, começaram a entrar produtos importados ainda, com qualidade, os fabricantes nacionais foram naturalmente sendo reduzidos, e o mercado foi recebendo produtos com certificações internacionais, e por aí foi. Mais à frente, em 2008, o que acabou acontecendo foi que a quantidade de fabricantes se reduziu muito no Brasil e um efeito ruim aconteceu. Começaram a entrar produtos de baixa qualidade. Quando fala baixa qualidade, é que não passaram por nenhum certificador, nenhum organismo que faça ensaios reais que possa garantir ao público que isso, de alguma forma, vai funcionar. Não só agora, como daqui a 10, 20, 30 anos, como o Bruce estava falando. E a gente fez uma comparação aqui, voltando um pouco aquelas curvas, para entender como é que está o mercado do sprinkler atual. A curva de cima, aquela que a gente já viu, a de importação, esse pontilhado é uma curva de tendência. Se a gente fez as outras duas curvas embaixo, são a gente pegando o principal produto, o principal sprinkler, o sprinkler de K5.6, K80, meia polegada, pendente para cima, de cobertura padrão. Esse é o carro-chefe. Se a gente olhar as curvas de crescimento dos dois, tanto em quantidade como em valor, você vê que elas são bem mais acentuadas do que a curva de importações como um todo. O que está querendo mostrar aqui é que o mercado de sprinkler está em expansão. Maior do que o PIB, maior do que o mercado de importação como um todo. E essas curvas são parecidas com a apresentação que o Russ fez, em que ele mostra que mundialmente isso também aconteceu. Por razões similares, um tipo de edificação, legislação que um Estado passa a adequar, ou então tem uma atualização, ou então empresas internacionais chegaram ao Brasil e trazem esse conceito. Então, são vários motivos, mas o que mostra é que tem uma evolução. Quando a gente pega, voltando àquela curva de quantidade, aí a gente já tem um cenário já de quantidade de sprinklers no Brasil. Então, a gente está, infelizmente, também baseando no número que eu nem tinha, que o Russ estava mostrando, a gente está 30 anos atrasado. O mercado brasileiro está na faixa de 2 milhões de unidades por ano. São 30 anos, 1985, segundo a apresentação. Está bem atrasado. Mas mesmo assim, estamos em franco crescimento. O que acontece é que a gente pega, vamos abrir essa curva em dois tipos de produto. Que a gente chama de certificado e não certificado. Vamos só explicar o que quer dizer
certificado e não certificado. A gente considera que o produto certificado tenha passado por algum organismo certificador que tenha efetivamente testado esse produto, passado por um procedimento similar ao método que o método acabou de descrever. Então, no nosso caso brasileiro, quem a gente considera isso? É o LFN, a BNT, BDS, e é isso. E o não certificado, na sua maior parte, são aqueles que não têm nem identificação de marca, a gente não sabe nem quem fabricou. Algo que chamou a atenção na apresentação do Russell, ele falou, esse distribuidor, ele está associado ao fabricante, essa é a primeira indicação. A primeira indicação de quando você não consegue localizar quem é o fabricante real, você está tão distante de uma resolução do problema, isso não pode dar certo. Na hora que você tiver um problema, quem vai atender você? Quem vai poder te ajudar a esclarecer o que está acontecendo? Então, esses são os números de não certificados. Como essa curva dá uma imagem um pouco difícil, eu vou mostrar de uma forma um pouco diferente. Percentual. Ano a ano, percentualmente, quanto do mercado era certificado e quanto não era certificado. Aí a gente chega lá, essa linha vermelha no meio, aí é 50%. A gente vê que ano passado, a gente já cruzou a faixa de 50%. Metade do produto que chega no Brasil hoje é de qualidade, no mínimo, duvidosa. Origem indefinida, qualidade duvidosa e, com certeza, tecnologia ultrapassada. Se a gente pega e extrapola um pouquinho os dados não fechados, dados de 2014, a gente vai olhar assim, será que essa tendência se mantém? Infelizmente, sim. Infelizmente, a tendência tem se mantido. A gente, quando começou esse trabalho dentro da associação, em 2012, a gente começou a trazer alguns dados para a associação. Então, a gente falou, olha, a tendência é que isso piore, quando a gente observa no mercado, o que acontece é que, mesmo os produtos de boa qualidade, eles vêm crescendo em vendas ano após ano. Só que muito menor, uma taxa muito menor do que o mercado realmente. Isso criou uma demora no reconhecimento do real problema. Nossa situação atual, tentar dividir falta de norma, falta de atualização tecnológica, falta de reconhecimento da importância da certificação. Esses três itens a gente tenta trabalhar muito da BSPK. A gente tenta atuar em legislação, junto com o ISD, tenta em treinamentos e educação como um todo. Aí, uma pergunta, o que acontece se a gente não fizer nada? Esse aqui é um exemplo. A gente por exemplo, isso aqui é um SFR, um sprinkler de armazenagem, que um incêndio descontrolado num armazém queima um bairro. E, assim como foi falado lá, eles são lindos, eles brilham, eles são super bem cromatinhos, eles parecem super bacanas. E é o que o público às vezes vê, poxa, parece bonito, então deve ser bom. Emprestando também as imagens do Kerry Bell da UEL, a gente começa assim, falta de uniformidade no produto. Como é que é? Às vezes, como é que o usuário pode ter certeza do que eu estou falando aqui tem alguma razão? Eu estou mostrando aqui essas imagens são de SFR, o Wes mostrou as imagens de um bico padrão. Elas vão se repetindo. Então, falta de uniformidade. Você não pode ter produtos que se parecem diferente um do outro. Esse aqui talvez seja um dos maiores problemas do sprinkler. Para alguns que sabem, isso chama-se alojamento. É quando você não consegue garantir que a distribuição de água vai acontecer de forma como foi prevista. Então, se ela não for acontecer de forma como foi prevista, como é que um projetista pode garantir que o seu projeto vai funcionar? Como é que a gente vai garantir que a área de cobertura vai ser atendida? Na prática, não garante. Isso aí é total absurdo. Essa aqui é talvez um dos mais quase engraçados. Ele tem deformação do seu defletor. O defletor é o que faz a distribuição da água. O SFR ele é sujeito a uma pressão muito mais alta do que o bico padrão. É inacreditável você imaginar que o defletor vai se deformar. Em alguns casos, ele começa a descamar, parece que está tirando pétala de uma rosa. E aquele sprinkler bonito que começou, a gente tem uma comparação aqui, o da esquerda é um sprinkler, aquele mesmo bonitão, e o da direita é um sprinkler certificado. Passando por aquele mesmo teste de derretimento lá, que o corpo de um bico padrão acabou, no caso do SFR, pedaços dele derreteram. A principal peça que fazia a distribuição da água acabou. Ela era feita de material totalmente inadequado. Então, o que era super bonito, ficou super feio. Isso daqui não vai servir para absolutamente nada.
Bom, voltando àquela slide da situação atual, o que a gente tem tentado fazer dentro de cada um daqueles tópicos? Em relação ao legislativo, revisão de norma. Eu não acho legal dizer que as normas que existiam, elas eram ruins. Eu acho que elas são antigas, eram antigas e estão sendo revisadas. Elas precisavam de revisão. A 10897, já tem uma 10897 nova, que eu acho que a associação teve o privilégio de poder apoiar esse processo. Então, estamos fazendo o mesmo trabalho com a 13792. Esperamos que a gente consiga concluir ainda esse ano, para a lei da consulta pública, 6125 e 6135, que é a norma que fala sobre fabricação de um produto, fabricação de um sprinter. Aquela série gigante de testes que o Russell listou como necessários de aprendizado, a gente tem basicamente quase todos esses incluídos agora na nova norma brasileira. Por que não todos? Porque a gente tem que ser realista, alguns testes não podem ser feitos ainda no Brasil, mas a gente pode se garantir do pico que os sprinters de má qualidade que a gente vê já teriam muita dificuldade em conseguir passar. A relação com o método. A gente está buscando o método, não está falando, olha, a gente quer uma certificação compulsória, não, assim como o Paulo estava falando, a gente está tentando achar a melhor forma de trabalhar em conjunto. A gente sabe que esse é um trabalho longo, é um trabalho complicado, mas com certeza, se a gente não começar, não vai terminar. Então a gente já começou esse processo, o método está trabalhando com a gente dentro do andamento natural das coisas e a gente concorre com um monte de coisa. Ainda na parte legislativa, vocês vão ver amanhã sobre o legislativo, que é o PL 2020, um monte de coisa que está acontecendo em Brasília. Parte de treinamento. Temos feito treinamentos com corporações, tentando pegar e ajudar a desenvolver mais. Quanto mais quem está na ponta souber, mais vai exigir do projetista, do instalador, e melhor fica o mercado. Então é um ciclo. Processo em faculdade que a gente está fazendo, e um processo que vocês vão ver também amanhã sobre certificação profissional. Então, o projeto que a gente está tentando implementar, espero que em 2015, é pegar e começar a falar sobre o profissional. Vamos pegar esse profissional, tem capacitação mínima para trabalhar nesse projeto, a gente pegar e fazer um processo que é bem interessante, vamos ver amanhã. Sobre a educação, esse aqui é o primeiro grande evento da associação em relação à educação. É pegar e conseguir mostrar para o mercado que é possível ter uma educação de qualidade, de uma forma legal, em que as pessoas possam pegar e usufruir disso e aproveitar isso para a sua profissão. Tem um outro projeto que é o Side by Side, o Mário depois fala um pouquinho mais sobre ele, que é previsto em 2015. Fora isso, tem. Ano que vem a gente pretende, o plano para 2015 é muito legal, é muito treinamento, é pegar e ter ontem a gente teve uma sessão de treinamento que foi maravilhosa. Teve 125 pessoas numa sala, isso é espetacular. A gente está querendo reproduzir isso várias vezes, vários temas, para mais e mais gente, em vários estados. E, por último, quem não recebe já o nosso newsletter, se quiser, entre no nosso site. A newsletter está trazendo sempre informação sobre o que está acontecendo, sobre novidade, e é um canal também de pegar e ter. Pode ter uma denúncia, olha, estou vendo alguma coisa errada. A gente está tentando ser o caminho do mercado para pegar e fazer, ordenar esse crescimento. A gente tem hoje um crescimento desordenado. A gente precisa de um crescimento ordenado. Bom, muito obrigado por tentar recuperar um pouquinho hoje. Bom, gente, dando continuidade ao nosso painel de debates, vamos chamar agora o senhor Pérez Tavianides, General Manager da FM Approves. Bom dia. Good morning. It's my pleasure to participate in this very successful conference this morning. Before I begin my presentation, I just want to take this opportunity to thank ABSPK and the organizers of this tremendously successful conference. And I am personally looking forward to coming back to participate in the next ABSPK-sponsored conference on sprinkler's in Brazil. Now, I also want to thank Russ and Jonas for making my presentation, so I want to thank you for the time. But I'll go through it. So, in the next 15 minutes or so, I'm going to basically give you a very quick
you into some of the testing that needs to be done in order to be able to identify the hazards. One we'll see with using low-quality sprinklers or non-tested, non-certified sprinklers, or another way to look at it, how do you basically go about differentiating high-quality from low-quality sprinklers? Okay. Over the last few years, there have been several standards that have been published throughout the world, and these are some of the ones that I'm aware of, most of reputable standards throughout the world. And all of these standards fundamentally give you a large number of tests that the sprinkler must go through in order to be tested and certified. And this is probably similar to the test that Russ showed. Thank you, Russ. Again, what is it? In any event, if you look at these standards, by the way, because of the time limitations, if you have an interest to read more about these standards, everything is in the these tests, everything is in the standards that I mentioned earlier. Some of those standards are available on the web free of charge, so you can just go download them and read. But if you look at these, you can separate them into two groups. One group is everything except the thing that's highlighted in yellow. Those we refer to as mechanical tests. Okay, so every organization that I mentioned earlier that has these standards that have been published, fundamentally they do the same thing. We do the same tests. Yes, there are some variations in terms of the number of samples that one laboratory uses versus another, maybe the duration of a particular test, but fundamentally they do the same thing in terms of the mechanical tests. Now, some organizations also have a very rigorous fire test program, whether it's a quick fire test for 5.6 and 8, or a large-scale fire test for K11.2 and higher. And some organizations actually don't have such a rigorous fire test. From my perspective, the ultimate performance of the sprinkler, a high level of confidence that that sprinkler will operate when needed and perform as intended, ultimately comes from large-scale fire tests. And I have seen sprinklers that have made it through the mechanical test and never made it through the large-scale fire tests. So I'll talk about some of the mechanical tests and briefly touch upon the large-scale fire tests. We're basically going to talk about three areas. And if I had my glasses, I would be able to tell you what those are. Materials, construction, operation, and water discharge. Okay? So, if you look at materials of construction, essentially what we're trying to accomplish is to evaluate if the sprinklers are durable. If the sprinklers will operate when you need them to operate after they've been in the ceiling, as I said, for 5, 10, 15, 20 years. Are they made from high quality material? Or as John said, do they just look nice when you look at them, but really actually it's just chrome, they've been chromed and they use low quality brass. So we're going to go through some of those tests quickly. Oh, sorry. One of the tests that we do is frame strength. Essentially what we do is we test the sprinkler, the frame of the sprinkler twice the assembly load, and make sure that that sprinkler will basically withstand for the life of the sprinkler load placed only by the frame, by the assembly. What can happen if the sprinkler is not a good quality sprinkler? Well, you can see it will break off, the frame will break off, the deflector will come off, and in that case, basically, you will probably have significant water damage. And water damage, by the way, is not a good thing. It negatively impacts the reputation of sprinklers, and it makes a lot of people, end users, unhappy when they walk into their facility and basically it's full of water. High temperature exposure test. Russ mentioned this. We put sprinklers in an oven at 800 degrees C for 15 minutes. And basically we want to make sure that you use quality brass and that when you put it in the oven, you don't see the sprinkler, the brass bubbling, because that shows that it's got some porosity. This is an example, another example of a very bad sprinkler that came out of an oven. If you have a sprinkler like that, basically one of the things that can happen over time. You're either going to have a premature operation because it's a broken frame, and the sprinkler will probably leak. Okay? Now this test is interesting because it came about after a real fire in the US many years ago. There was a fire in the front of a building.
they had a sprinkler system. The fire department showed up, the sprinkler system worked, it controlled the fire, so the fire department essentially turned off the water. Sometime later they realized that there was another fire in the back of the building. As it turned out, this was arson, and they had multiple ignition locations. So when they actually turned the water back on, well, unfortunately, the sprinklers in the back of the building were in the high temperature environment for a long time, and they were not functioning. Okay? And so that part of the building burned down. As a result of that experience, most of the organizations that do testing and certification of sprinklers have added this test to their standards. Corrosion testing, stress cracking. We expose it for 10 days to a moist ammonia vapor. And again, it's another test to validate that you use high quality brass, that you don't have any stress cracking during the forming of that sprinkler. And if something bad happens, I think I have a picture, that's a total sprinkler. If it happens during the fire, basically you're going to have an uncontrolled fire. If that sprinkler is one of the key sprinklers in this operator. And you clearly, if this is what happens, you have very bad water distribution. Strength of the deflector. It's a simple test. All you want to make sure is the attachment of the deflector to the sprinkler is strong enough to withstand discharge, right? And we test that at significantly higher pressures than the sprinkler is up in the sea. And what happens in the lab is that the sprinkler comes off. And when the sprinkler comes off, guess what happens? This is during an actual fire event probably, and you're basically going to end up with an uncontrolled fire. So we looked at the materials that should make up a sprinkler. The next thing would be to take a look at the operation of that sprinkler. And I'll quickly go through some of the tests. Leakage test. Okay, just to make sure that the sprinkler will not leak during its lifetime. And again, lifetime would be a significant number of years. And we do that test. And we do two types of tests. We do hydrostatic tests for sprinklers that are going to be used on a wet system, and we do pneumatic tests for sprinklers that are going to be used in a dry system. And essentially, if you've got a bad sprinkler or a bad batch of sprinklers, this is what's going to happen. So if you've got a wet pipe system, you are going to either have water damage. If the fire actually takes place, if you didn't know the sprinkler was leaking and you need that sprinkler to operate, chances are it will not operate when you want it to operate because some of that water basically is waiting to leak. And if you've got a dry pipe system, you know, you're basically leaking the air. So at some point you're going to flood that system. Operating temperature. It's critical that not only the sprinklers that we tested certified, but the sprinklers that are manufactured have a consistent temperature rating for that sprinkler. And what happens is if they don't have that consistent temperature rating, you are going to have an uncontrolled fire because if you have a fire, the rating is higher than what it's supposed to be. The fire will be significant in size. When these sprinklers start to operate, you start pumping sprinklers everywhere. You're going to tax the water supply, and you're probably going to be in trouble. I think John has mentioned this test. This is the hang-up test. And again, it's a simple test. What you want to make sure is that when the sprinkler operates, whether it's a fusible link or a bulb, all the small parts that make that link are thrown far away from the sprinkler so that you actually get the water pattern that you want. And that's what happens basically when you have a hang-up, and I've seen hang-up in actual fire tests. And so what you basically will have is an uncontrolled fire. Fundamentally, you're going to have a problem in terms of the water getting to your fire. The famous sensitivity test, response time index. It's a relatively simple test. What we want to make sure is that the response time of the sprinklers are consistent within the bounds of the standard. That you can read what the requirements are for fast response, quick response, and standard response. And again, you will probably have an uncontrolled fire if you need those sprinklers to operate, and the sensitivity is outside those bounds. The last area I want to talk about is, okay, talked about you have to have high quality brass and materials to make that sprinkler. What
talked about operation of the sprinkler and some of the challenges. The next one is water discharge. And I'll talk about 2 tests. Hopefully. Okay. Water distribution, it's a simple test. Okay? All you want to make sure is when the sprinkler operates, the right amount of water is distributed in the right place below the sprinkler, and it meets the requirements of the standard. It's a simple test. Okay? If you don't have that consistently, then again you run the risk of having a fire. If that's one of the key sprinklers that needs to operate, if it's not putting the right amount of water in the right pattern, you're probably going to end up with a problem. And the last test is the K-factor test. And then again, a simple test to make sure that you have the correct flow at a specific pressure coming out of the sprinkler. And if you don't have that consistently, and you need the sprinkler to operate during the fire, you'll end up again with an uncontrolled fire. So if you look at sort of everything that we talked about and we sort of summarize, yeah, you can do some basic testing in terms of discriminating between low and high quality sprinklers. And the investment in terms of capital investment of equipment is not that significant. But from my perspective, the ultimate decision maker always is the fact that you have to go through product testing and certification, that you have to do all these tests to make sure that the sprinkler passes those tests. And as I said earlier, the ultimate decision is when you do large-scale fire tests. And James yesterday showed a lot of large-scale fire tests and some nice music. I don't have any videos, unfortunately, but you have the ultimate decision maker is large-scale fire tests. I have seen sprinklers that have passed all the mechanical tests and failed the fire tests. And in fact, I think most of, if not all of the manufacturers in this room will agree that when they go into an organization, a test lab, they usually do the large-scale fire test first, because they know themselves that if they passed those large-scale fire tests, then the mechanical tests, they're going to just follow the rules. Now, there's a third component that I didn't mention, that Paolo mentioned, which is extremely important, and that is surveillance, auditing. Now, so these are fundamentally the 3 pillars in terms of product testing and certification. You've got to do the mechanical test, you've got to go through a rigorous fire test protocol, and you have to have a rigorous surveillance program. In fact, to make sure that the sprinklers that are now being manufactured are consistent with the sprinklers that you've tested. So from our perspective, we visit manufacturing locations every quarter, and once a year we take samples and we do some mechanical tests. We don't do that for every product that we certify, but we do it for sprinklers because they are key in terms of protecting life and property. So the question is, does this whole thing work? And Russ showed some data in terms of lives. Our parent company is FM Global, which is an insurance company, so I'm sharing with you some data from an insurance company. What you see there is the average gross risk loss per $100 TIV. In other words, if there's a fire, what was the average amount of money that FM Global, the insurance company, paid for every $100 of total insured value? Okay? So if you're looking at large facilities, you're looking at millions, right, of insured value, sometimes billions. So you have 2 curves. The bottom curve is fires that have occurred in sprinklered facilities. And I'm going to basically reference James. A sprinkler facility for FM Global is one that has FM-approved components for the whole system, including the sprinklers, and is installed and maintained with the FM Global data sheets. That's the bottom line. The top line is basically fires that have occurred in facilities that FM Global insures, that have sprinkler systems, that have no sprinkler systems, or they have sprinkler systems that don't meet the requirements, as I said earlier. So if you look at it, in 2013, FM Global paid roughly 25 cents for $100 of total insured value for fires in facilities that were sprinkled. And if you look at the same year, FM Global paid about $1.75 for every $100 of TIV for facilities that were not sprinkled. So clearly, from an FM Global's perspective, from an insurance perspective, that makes sense, right? But I will venture to say that it makes sense from
the end user perspective, because essentially what you want to do is you want to protect your business. And insurance companies will pay you, if there's an unfortunate event, to cover property and business interruption, but they will not pay you for some unforeseen losses that you will experience as a business. For example, in a very competitive environment, global market, if you're down for a year, guess what's going to happen to your market share? Your competitors are going to take market share that you may never get back. If you're down for a year, some of your key employees may be looking for a home elsewhere. You may basically now have a very bad reputation in your community because you just burned down a facility. Or you may have some problems with the environmental agency in your country because you have a problem because you burned down a building. So ultimately, from our perspective, we think that installing sprinkler systems whose components are tested and certified by reputable organizations make sense, and they do actually protect and save life and protect property. So the ultimate question, I guess, that I want to leave you with is, should we rely on sprinkler systems that have untested, uncertified products? Well, my view clearly is not. Unfortunately, you may take an actual fire event where we have loss of life and property for some of us to answer that question. And by that time, it will probably be too late. Thank you. Obrigado. Bom, gente, dando continuidade ao nosso painel, vamos chamar agora o senhor José Carlos Lacerda Souza, profissional há mais de 35 anos no mercado de seguros, para falar para a gente um pouco da visão do mercado do segurador sobre a importância da proteção contra incêndios. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da associação. Para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, eu sou um pouco peixe aqui diferente, né? Vocês são especialistas na proteção e nós precisamos dessa proteção para os riscos que a gente faz de seguro, na verdade. Ouvi um pouquinho a palestra da FM aqui agora. Já conheci um pouco esses números, que você tem um risco protegido, a perda é infinitamente menor, 4, 5 vezes menor do que um risco não protegido. Me preocupou um pouquinho a palestra do Jonas, falando desses sprinklers, que na verdade são bonitinhos, mas não servem para nada, né? Então, complica um pouco para a gente que está garantindo o risco, ter esse tipo de proteção que na verdade não vai funcionar na hora que precisa. Então, para a gente o trabalho aqui da associação, de vocês, é essencial para que a gente tenha qualidade na proteção do risco, né? Bom, Bom, eu fiz uma agendinha para passar um pouquinho aqui, as pessoas não são do mercado de seguros, falar um pouquinho dos termos, né? Que a gente, no mercado de seguro, fala uma linguagem diferente, que é o segurez. Traduzir isso é difícil para ele, né? Uma linguagem própria do mercado. Então, falar algumas coisinhas do mercado de seguros, trazer alguns números para mostrar que mercado é esse. Aí entrar no seguro que efetivamente está muito interessado na questão da proteção, que é o seguro patrimonial, falar como é que é a precificação, né? Como é que você dá preço para esse produto seguro e comparar em relação à proteção que ele tem. Aí falar um pouquinho da história, mostrar alguns sinistros e falar um pouco do que o mercado está fazendo hoje, a conclusão efetivamente que está acontecendo. Só para situar um pouco, é muito básico isso aqui, mas a gente fala de risco, é uma palavra que tem muitas significações. Para a gente, em seguro, risco é fundamental, né? Então, a gente tem que situar o risco no estado do risco puro, que é o risco de acontecer alguma coisa que gere perda econômica, né? Mensurado, tem todas aquelas definições. Mas a gente está preocupado com o risco de acontecer um evento que possa gerar perda para o nosso cliente. O gestor de risco é um cara que a gente lida com ele no dia a dia, pensando que em grande empresa, né? Ele que vai avaliar o que efetivamente ele vai fazer para tratar aquele risco.
E uma das formas é transferir o risco, né? E transferir pode ser feito para um seguro, né? Existem outras formas de transferência, mas uma delas, usada no mundo, é o seguro. Então, o seguro se situa nessa situação. O segurado tem um risco e olhou, tratou e prefere transferir esse risco para uma seguradora, né? Para não ficar com risco, né? Aí, algumas definições que seguro nesse tipo de ambiente de grandes empresas não funciona sem resseguro, e o resseguro com a retrocessão são termos talvez que a gente não tenha nem escutado falar aqui, né? Então, o segurado transfere para a seguradora, só que o segurado transfere para a seguradora, e a seguradora, muitas das vezes, né, especialmente em grandes empresas, a seguradora não suporta aquele valor todo, tem que transferir esse risco para um ressegurador, e esse ressegurador para outros resseguradores. Aí a gente fala da pulverização efetiva do risco, porque a perda vai ser suportada por vários, né? Porque nem todo mundo consegue suportar. Um exemplo mais fácil aqui é o mercado de seguro de aviação, né? Pensar numa perda, um avião, uma Malaysia Airlines, que sumiu aquele avião, a perda é uma perda muito grande, uma seguradora só suportar aquela perda é muito difícil. Então é um mercado que exige o mundo todo participar dele, e é feito através do resseguro, retrocessão, enfim, esses são o processo de transferência de risco acontece em cadeia, né? A gente aqui no Brasil compara um pouco com o jogo do bicho, né? O jogo do bicho, o banqueiro do bicho, quando você vai no dia de São Jorge, todo mundo joga no cavalo. Então, o banqueiro recebe aquela aposta, ele passa para o outro, até ele poder suportar aquela aposta. Então, seguro e resseguro, mal comparado, é mais ou menos um pouco também. Aí o fluxo da operação, só para mostrar um pouco, um segurado ali, um segurado grande, né? Faz o seguro, pode ter um corretor de seguros que faz a intermediação, um trabalho de colocação desse seguro numa seguradora, e aí o segurado paga o prêmio, né? Prêmio aqui é um termo também que muitas pessoas confundem um pouco esse termo prêmio de premiação. Prêmio aqui é o preço do seguro, né? Quanto o segurado tem que pagar a seguradora para transferir o risco, né? O que o segurado recebe efetivamente é a indenização. Mas você vê costumeiramente na imprensa, alguém falar que o segurado recebeu o prêmio. O segurado não recebe prêmio, recebe indenização pela perda que sofreu coberta pela pólice. E aí tem um processo de transferência. A seguradora transfere para o ressegurador. O IRB, por exemplo, a qual eu represento, é ressegurador no Brasil, foi monopolista por muito tempo, né? E o IRB também, qualquer ressegurador, também tem esse processo de retrocessão para também não ficar com a perda toda com ele, transferindo para os retrocessionários, outros seguradores e até uma seguradora. Alguns números do mercado para a gente poder mostrar esse mercado fatura, né? Eu trouxe aqui o número do mercado do mundo, só para a gente ter uma ideia, né? No mundo, aproximadamente em 2014, alguma coisa perto de 5 trilhões de dólares de prêmio, de receita do mercado de seguros. É um mercado parrudo, um mercado grande, né? De valores expressivos, né? O Brasil ali está no 12º lugar, em 2013. Ali tem uma divisão não vida e vida, porque é comum tratar isso, né? Porque o vida, muitas das vezes, fora do Brasil, mais praticado aquele risco de acumulação. Você vai guardando dinheiro para na aposentadoria, resgatar, enfim, tal. E o vida trata um pouco separado, e o não vida é mais property casualty, que é o nosso negócio aqui para as empresas do risco patrimonial, que a gente vai falar um pouquinho mais. Trazendo aqui para o Brasil, esse gráfico mostra aí no Brasil, mas a gente tirou aqui o DPVAT, que é o seguro obrigatório do carro, e o VGBL, que é um produto de mais uma aplicação financeira do que seguro mesmo. Mostra o tamanho do mercado no Brasil, tem umas projeções que o nosso departamento de marketing já fez para esse mercado nos próximos 2 anos, 3 anos. Então, ver o crescimento desse mercado de seguros é um crescimento muito superior ao PIB no Brasil. O Brasil, este ano, vai crescer perto de 0, alguma coisa. Outros anos crescer um pouco mais, mas o mercado de seguro vem num crescimento muito acima, tá? Acima de 2 dígitos há algum tempo, e a expectativa é também acima de 10% de crescimento, né?
É um mercado que vem conseguindo crescer, apesar do crescimento menor no Brasil ainda. E o mercado de resseguros, que é o mercado do IRB, também sofre consequências da abertura, que foi em 2007, 2008, mas também vem crescendo. Teve ali um ano que foi um pouco ponto fora na curva, mas ele vem crescendo, a expectativa é que cresça a mais de 10% ao ano. Aí. Okay? E aí eu queria mostrar especificamente no Brasil o seguro de risco patrimonial, que é o que interessa aqui para a gente. Você tem ali na primeira, um é o mercado de seguros, o amarelinho é o mercado de resseguros e a outra croninha é o IRB, que é a empresa do eu trabalho. Vejam que o mercado de seguros faz um prêmio muito grande, a transferência do mercado de resseguros é pequena, relativamente pequena, né? Então, as seguradoras procuram, no risco patrimonial, especialmente os riscos massificados, né? Residenciais, né? Pequenos riscos, eles procuram reter tudo, passam para o ressegurador mais os riscos de grandes empresas, corporativos, né? Que é aí que tem mais a nossa influência de procurar proteger mais para poder fazer o resseguro. E o IRB está mais ou menos entre 40% desse mercado hoje. Era 100%, que era monopolista, mas agora estamos com 40%, que é um número bem razoável para o Brasil. Né? Falando um pouquinho mais tecnicamente das coberturas, o que esse seguro garante para o segurado? Né? O que ele procura indenizar o segurado? Primeiro, os dados materiais que o segurado sofrer em função dos riscos da sua operação. Né? E também, atrelado a esse, os lucros cessantes. Né? Quando há um dano material, interrompe a atividade, e a atividade parada gera perda do lucro, do negócio, para de gerar receita e para de gerar o retorno que o acionista quer. Entrando um pouco na precificação, aqui vamos falar um pouco da proteção, como é que você precifica o seguro de propriedade? Né? Qual o local? Onde é que ele está? Porque pode ter influência, por exemplo, de alagamento, né? Próximo ao rio e tal. A atividade desenvolvida é uma indústria, um depósito, um escritório, que influencia também no preço. Qual o tipo de construção? Uma construção de materiais incombustíveis, ou tem material combustível, isso também influencia, né? A perda vai ser maior ou menor. Que sistema de proteção ele tem efetivamente instalado e funcionando adequadamente? Né? Tem lá um sistema de sprinkler, como mostrou que na FM, que a perda vai ser muito menor, tem que ter um custo diferenciado para esse cliente que tem uma proteção adequada desse tipo. A qualidade da gestão do risco trabalho a quente, né? Soldar lá umas peças. Isso é uma coisa fundamental. A empresa tem que ter um controle desse tipo de trabalho, senão vai gerar perda. Tem vários exemplos de sinistros que foram provocados por trabalho a quente executado de forma indevida. Né? Aí, as recomendações é que as seguradoras, os seguradores novos locais do risco, fazem uma lista de recomendações para proteger mais o risco, para o risco estar adequado àquele tipo de atividade que está sendo desenvolvida ali. Então, atender essas recomendações, que às vezes requer investimento, por exemplo, colocar um sistema de sprinkler, que vai ter um investimento de 5, 10 milhões no local. Isso é uma coisa que, se ele fizer, é uma coisa que diferencia ele do outro cliente que não faz. Né? Aí, a avaliação das perdas que estão expostas, aquele dano máximo provável, perda máxima possível, né? Aquela coisa que você faz para identificar quanto você pode perder naquele negócio, e a experiência que ele tem com aquele risco durante pelo menos 5 anos. Né? Se já teve alguma perda, como é que foi aquela perda, o que ele fez para reduzir a perda ou não ter novamente aquele sinistro. Aqui um pouco o marco histórico. Eu trouxe esse marco histórico porque é muito importante para a gente aqui a abertura do mercado de resseguro. Né? Primeiro, o IRB foi criado em 1939 e era o órgão técnico do mercado. Mas imagina, lá naquela época, né, era um regime totalmente diferente, né? Getúlio Vargas criou o IRB e tal. E a lei fundamental do seguro hoje é o TPS 53/66, que até hoje está vigorando. Tem umas modificações, mas ele ainda está vigorando. Tem um projeto dele em Congresso, mas já tem 10 anos no Congresso, mas ainda não saiu, continua essa lei valendo para a lei de seguro como um todo. Né?
Em 97, o governo Fernando Henrique botou lá o IRB como uma das empresas para serem desestatizadas. Isso não aconteceu porque o PT entrou lá com uma adinha e não privatizou o IRB, continuou com o monopólio, né? Aí, em 2007, efetivamente, abriu o mercado de seguros, onde começa a acontecer uma transformação bem grande no mercado, né? Tem a questão também da solvência, que saiu uma resolução para implantar a solvência, que mexe com o mercado de seguros, mas até hoje não foi implantada, tem alguma dificuldade de capital, que as empresas têm que se adequar, e também não aconteceu. Mas eu queria atrelar esse novo marco histórico. Desde o início lá, desde o BNSPC, que é o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, né? Uma coisa bem mandatória, passando um pouquinho pela PSB, a Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil. O Brasil tinha uma tarifa assim, efetiva, você tinha que cumprir aquela regra ali dura. Até hoje, muitas pessoas ligam para o IRB querendo cópia desse material. É um negócio de 53, tem 61 anos, né? Já está bastante defasado, né? Mudou muitas coisas e tal. E em relação à proteção, essa portaria 21, ela que trazia umas regras lá do como é que o segurado tinha que fazer para se proteger e ter descontos no seguro em função dessa proteção. Foi mudada pela circular 19, depois a circular 006, né? Essa 006, até hoje, muita gente aplica. Se passou 006, é que dava as regras lá de como o segurado tinha que fazer para ter o desconto pela proteção, né? Não bastava ele colocar lá os cliques, tinha que ter o projeto, aí tinha uma comissão técnica que analisava o projeto, ia no local, verificava todo o projeto, se atendia efetivamente, cobria todos os locais que estava a cobrir, enfim, tinha um monte de imposições, e se o segurado não cumprisse, ele não tinha o desconto de sprinkler. Esse desconto, na época, era até 60%. Imagina, numa época em que os prêmios eram bem grandes, né, que o prêmio de seguro era bem caro, né, comparativamente, você tem um desconto de 60%. Então, havia um incentivo grande para a instalação de sprinkler numa indústria, num depósito, enfim, do cliente, de modo geral. Então, mas tinha que cumprir uma regra e não era fácil, as comissões eram muito rigorosas. Além disso, o segurado era obrigado, periodicamente, a mandar, trimestralmente, efetivamente, um relatório que uma empresa especializada fazia lá os testes e verificava se o sistema estava adequado, funcionando devidamente. Tudo bem, um ambiente ainda muito assim positivo, o mercado de seguros era regulado, o IRB tinha a função de fazer isso, né? Como monopolista, impunha as regras, essas regras tinham que ser seguidas, né? Aí, em 2006, a SUSEP revogou todas as regras que existiam, impondo essas condições para concessão de desconto. Então, qual é a regra hoje do seguro para concessão de desconto? Não existe regra. Do mercado não existe. Cada seguradora faz a sua análise, cada seguradora decide dar o preço de acordo com a sua análise do risco, de acordo com a sua conveniência, né? Claro que essa liberdade não é tão total assim, porque eles precisam comprar resseguro. Então, os resseguradores também vão lá impor as suas regras. O grande cliente, né, um cliente que tenha resseguradores do mundo todo envolvido no risco, certamente vai haver uma exigência maior do que aquele seguro que a própria seguradora pode decidir por ela mesma, né? Qual o preço, que desconto vai dar, se vai aceitar ou não o risco. Na época do monopólio, o IRB era obrigado a aceitar. Então, mesmo sem sprinkler, sem hidrante, sem extintor, sem nada, né, o IRB era obrigado a dar a cobertura, que era o monopolista daquele mercado. Hoje, já não é mais assim. O IRB pode dizer que não quer, porque o mercado tem 114 resseguradores, né, o mercado está aí para dar a cobertura, ou não, né? Essa liberdade, né, criou umas coisas assim. Nós vimos recentemente, eu que trabalho há 35 anos no mercado de seguro, sempre achava que açúcar era um risco interessante para a seguradora. Nós vimos aí, acho que uns 5, 6 grandes incêndios em depósitos de açúcar.
Alguns falam assim, mas o açúcar está com preço muito baixo lá fora. Não sei se isso motivou a não ter os investimentos efetivos, né? Mas é uma discussão interessante. Tanto sinistro de açúcar em um período tão curto de tempo. Aí, o que você tem hoje, né? Fazendo um comentário sobre o sinistro, né? Perdas milionárias em depósitos, armazéns, em geral. Há um mês atrás, teve um sinistro no armazém que as perdas estima-se em 250 milhões de reais. O armazém até pequeno, mas com remédios caros estavam lá dentro. Os CDs, centros de distribuição, né? Supermercados, ou de grandes magazines, sempre com problemas sérios, sinistros relevantes para o mercado de seguros, né? Algumas indústrias também, seus depósitos de produto acabado ou depósitos de matéria-prima também sofrendo perdas significativas, né? Aí eu coloquei essa pergunta: os sistemas de combate a fogo, demais de segurança, estavam adequados? Certamente que não, né? A gente até se espanta às vezes, e aí a apresentação do Jonas me faz lembrar um pouco, o risco produzido por sprinkler dá uma perda total, um depósito enorme. Certamente aqueles sprinklers não deviam estar adequados, ou eram desse tipo aí que não faz efetivamente o que deveria fazer no momento certo, né? Aí, um centro de distribuição, o que a gente gostaria que tivesse? Sprinkler, hidrantes, detetores de fumaça, luminárias protegidas, né? Enfim, todas essas características que são, efetivamente, protegem o risco ou minimizam a perda na hora que acontece o sinistro. Mas isso, a gente tem visto que, pela dificuldade de colocar o seguro, tem mudado um pouco, né? Mas ainda tem muitos por aí sem esse tipo de proteção, sem esse tipo de adequação, que gera uma dificuldade na colocação do seguro. Isso aí é uma consequência. Você vê aqui, na coluna primeira ali, é do mercado de seguro. A sinistralidade é a divisão do valor do sinistro pago, assim, quanto a indenização eu paguei contra o prêmio que eu recebi, né? A despesa de indenização contra a receita de prêmio. Então você vê a relação ali, o mercado de seguros já está com uma sinistralidade até baixa, comparativamente, mas o mercado de resseguros já tem perdas de mais de 100% do seu prêmio, né? Então o mercado de seguros está transferindo para o mercado de resseguros, é uma coisa natural, porque o mercado de resseguros abriu. Nós recebemos aqui no Brasil 100 e tantos resseguradores, todos querem disputar esse mercado, né? Vou aqui para a conclusão. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos excesso de capital, muitos, né? A questão da taxa de juros dos Estados Unidos, essa coisa toda, gera uma overcapacity aqui no Brasil, muita gente querendo fazer resseguro, né? Efetivamente, alta competição aqui no Brasil, deteriora preço e condição. A gente chama de soft market, né? E isso gera essas conclusões aqui. O mercado está no período de aprendizado ainda, né? Ele precisa passar, abrir o mercado, vieram muitos seguradores oferecendo muita capacidade, então o mercado está se ajustando a essa liberdade. Antigamente tinha seguradora 06, que era obrigado a dar desconto, ter um sprinkler direitinho naquele projeto. Lá hoje já não tem tanta essa obrigatoriedade, está muito mais frouxo o mercado, né? Então tem essa dificuldade, as seguradoras estão ainda muito sem exigir aquilo que deveriam exigir em alguns riscos. Mas eu já vejo uma luz no fim do túnel aí. Algumas seguradoras, vendo que o mercado está muito difícil, muito competitivo, estão saindo, né? Exemplo aí público, RSA saiu, a própria Itaú vendendo a carteira para eles, enfim, vários players estão saindo desse mercado de grande risco. E os riscos agravados, né, esses riscos de maior carga incêndio, têm dificuldade de colocação. Muitos clientes ficam sem cobertura de seguro. E só consegue a cobertura se adequar, botar um sprinkler, por exemplo, lá no seu depósito, enfim, para poder ter a cobertura de seguro, senão não consegue. Fora isso, obrigado. Vai para a pergunta. Bom, gente, terminado, agradeço aos palestrantes, né, muito esclarecedoras. Acho que essas de seguros aqui, tem muita gente que tinha
dúvidas, e não ter mais dúvidas, nós vamos abrir agora ao nosso momento de perguntas. Alô, bom dia. Meu nome é Felipe Depur, sou diretor da Scott Sprinklers. Queria perguntar para o Paulo, eu acho que você vai responder bem essa pergunta. A gente viu aqui uma série de testes técnicos sobre sprinklers. E tem um lado desse processo de certificação que eu acho que só os fabricantes e quem trabalha com certificação conhece, que é muito interessante. Eu queria que você falasse sobre a questão de procedimento de auditoria. Porque hoje em dia, por exemplo, uma certificadora ela tem a liberdade de realizar esses testes uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Ela pode impor ao fabricante que faça uma série de autotestes. Então ele pode falar, eu venho aqui uma vez por ano, mas no meio do ano você tem que fazer uma série de autotestes e me comprovar. Uma certificadora pode ou não exigir ISO 9000 no processo de produção, que é essencial. Isso não está na norma, nenhuma norma. Na norma estão os testes. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do procedimento de auditoria, que eu acho que o público em geral não conhece, e se andarmos para frente com esse processo junto ao Inmetro, como funcionaria isso? Quer dizer, o Inmetro ele aprova uma norma, por exemplo, na ABNT, que tem que ser no Brasil, e aprova também e formaliza um procedimento de auditoria para que as certificadoras aprovadas pelo Inmetro sigam esse procedimento? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Felipe. Na verdade, Felipe, para cada um dos programas de avaliação da conformidade que o Inmetro desenvolve e implanta, a gente usa uma base normativa básica. Essa base normativa ela é composta necessariamente por 2 documentos. Um que nós chamamos de Requisitos Técnicos da Qualidade, RTQ. Esse documento ele define quais são os requisitos técnicos que um produto ele tem que atender. E aí, claro, esses requisitos técnicos eles são avaliados por meio da definição de ensaios, como no caso esses que foram colocados aqui. Achei interessante a definição dos ensaios que seriam essenciais. O Paris comentou sobre ensaios que deveriam ser feitos necessariamente para a gente poder avaliar o sprinkler. Então, esse RTQ, ele define que requisitos técnicos são esses. Agora, tem um segundo documento que nós chamamos de requisitos de avaliação da conformidade, que é o chamado RAC. Esse RAC, ele define as regras que vão reger aquele programa de avaliação da conformidade. Uma dessas regras é a definição de quantas e em que momento que essas auditorias elas devem ser realizadas pelos organismos de certificação acreditados pelo Inmetro. Então, existe uma regra que tem que ser seguida por todos os organismos de certificação. E eles, mais tarde, eles vão ser avaliados, os nossos organismos, eles são auditados pelo acreditador, pelo próprio Inmetro, uma outra área do Inmetro, se essas regras elas estão sendo cumpridas. Então, existem 2 documentos. Um são os requisitos, o Regulamento Técnico da Qualidade, que define requisitos técnicos e que são aplicáveis ao produto. E o segundo documento, Requisitos de Avaliação da Conformidade, que define as regras que vão reger o programa. Auditorias, de quanto em quanto tempo o organismo de certificação tem que retirar uma amostra de um produto do mercado e levar aquela amostra para ensaio no laboratório acreditado. E esse organismo ele é avaliado, ele é auditado anualmente pela área de acreditação para saber se essas regras elas estão sendo cumpridas. Então, aquilo que vai ser seguido por um organismo tem que ser seguido por todos que se acreditarem para esse escopo especificamente. Todos eles seguem as mesmas regras. Com relação à tua segunda pergunta, que agora você pode repetir, por favor? De forma geral, o público não visualiza essa questão dos procedimentos de auditoria, a importância da qualidade da certificadora, não só da qualidade do produto, mas da qualidade de certificação, da auditoria desses testes. O que a gente pretende ao estabelecer esses 2 documentos, da mesma maneira, os mesmos requisitos que são aplicáveis ao produto nacional, eles têm que ser aplicáveis aos produtos importados, com o RAC, com os requisitos de avaliação da conformidade, eles são aplicáveis a todos os organismos que se candidatam para atuar num determinado escopo de certificação, no caso, os sprinklers.
os organismos de certificação são as certificadoras, exato. Bom, gente, mais alguma pergunta? Eu queria uma para o Zé Carlos. Zé Carlos, você mostrou a nós que hoje o IRB é o maior ressegurador nacional. E eu queria saber o seguinte: a gente tem reparado que muitos sistemas de proteção são instalados com equipamentos sem nenhuma certificação confiável. Isso pior ainda, quer dizer, instala, depois não faz mais manutenção, na hora do sinistro, a somatória da falta de certificação com a falta de manutenção, não se consegue, vamos dizer, extinguir um sinistro de incêndio. Como é que é a posição do IRB hoje sobre equipamentos certificados e sobre manutenção periódica na hora da renovação, por exemplo, do resseguro? Obrigado pela pergunta. O mercado de resseguros hoje tem 114 resseguradoras, né? 14 locais, mais uma afinidade de outros resseguradores. Os locais têm escritório aqui no Brasil, os admitidos têm uma representação capital no Brasil, e tem os eventuais que são mera representação sem capital aqui no Brasil. Então, o IRB é um dos resseguradores, né? Nosso trabalho, quando a gente vai fazer a inspeção, o risco, né, a gente vai buscar fazer a recomendação e avaliar se aquele risco está protegido efetivamente. Vai olhar todos esses itens, se o sistema de sprinkler efetivamente certificado, se funciona, todos esses itens que a gente falou aqui, a gente vai olhar, né? Mas, como a gente hoje tem 40% do mercado, né, 60% do mercado não está mais com a gente, né? A gente participa algumas vezes, participações pequenas, outras vezes nem está no risco, né? Está com alguma outra seguradora e outro ressegurador que não ir. Então, o nosso poder de imposição de regra, ele hoje é zero, não tem um raio. Nós temos risco que, para eu dar um resseguro, eu quero que você faça isso. Eu chamei lá, eu sou da área de property lá no INPE, que atua nesses riscos patrimoniais, a gente chamou para chamar fazendo do limão a limonada. O que é isso? O risco muito ruim, sem proteção nenhuma. A gente tem vários exemplos que a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal em área de madeira, papel, celulose. A gente vai ao risco. Você tem que fazer isso aqui. Você é um limão hoje, ninguém quer você. Azedo e tal. Mas podemos colocar uma água, um açúcar, botar uma cachaçinha para tomar uma caipirinha. Fazendo o quê? Protegendo, botando o sprinkler adequado nesse risco, fazendo investimentos em elemento humano, investimentos de gestão do risco, e aí, efetivamente, dou uma capacidade de resseguro. Nesse momento, você não está apto para receber a capacidade. Ou então, a capacidade você dá com uma franquia que ele é mais segurador dele mesmo do que a gente. Então, e esse processo que nós fizemos deu muito certo. No segmento de madeira, temos vários casos de sucesso. Mas, efetivamente, né, é um universo pequeno. Você vai ter outros, né, clientes que, por exemplo, nós temos um caso interessante, uma fábrica de colchões, por exemplo, que é um risco bem agravado, pouca gente aceita. Nós estivemos no local, tem que ter sprinkler aqui na espumação, aqui aquela coisa toda, devidamente certificado. Tal. E os clientes falaram, vai para lá, né? Não fez o seguro. Passou um mês e perdeu a fábrica, queimou tudo. E aí voltou procurando, mas o que a gente precisa fazer? Não, vou construir a fábrica. O que você recomenda colocar nessa fábrica? Aí fizemos todo um trabalho de consultoria técnica para que ele fazia a fábrica. E isso é uma fábrica bem protegida. E hoje ele tem seguro normalmente, não teve mais nenhum problema. Não, mas o nosso poder hoje ele é pequeno em função de não ter uma regra, até conversando um pouco até com o Mark, ele estava falando que no mundo todo não tem uma regra de seguro, a regra é mais governamental, né? E aí os órgãos que exigem, porque antigamente nós tínhamos uma regra de seguro que era impositiva, né? Então aí. Ok, mais alguma pergunta? Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Pérez, que eu acho que muitos de nós aqui presentes temos curiosidade de saber, né?
A gente recebe a palestra do Jonas super esclarecedora, né, de determinada localidade do planeta, de onde vem muito sprinkler aqui no Brasil. E a pergunta que eu faço para o Pérez é o seguinte: Pérez, a FM Approvals tem efetivamente algum fabricante chinês certificado com a certificação total da FM? Thank you. FM Approvals has worked with several manufacturers over the last few years to test their sprinklers. As we speak, none of the sprinklers have been able to pass all of our tests. So there are no FM approved sprinklers manufactured by Chinese organizations. Então, para vocês que estão no mercado, né, essa é uma boa notícia. Não existem sprinklers chineses aprovados FM, ok? Não podemos confundir, não existe. Mais alguma pergunta, gente? Bom dia. Sou o Major Cicerelli, bombeiro de São Paulo. Minha pergunta é para o representante do Inmetro. Gostaria de saber o seguinte: aqui no Brasil nós temos um mercado de certificação nessa área de segurança contra incêndio ainda um pouco deficitário. Com certificação obrigatória, pouquíssimos produtos, ou um apenas, um extintor. Alguns voluntários e muitos não existe nenhum tipo de regulamentação nem que voluntária. Com relação à elaboração do RT e da RAC, justamente essa que é a minha pergunta. Começando do zero, quando não tem nada disso, para algumas linhas, alguns produtos de segurança contra incêndio, estamos falando de sprinkler que já tem alguma coisa nisso mesmo que voluntário. Qual seria o pontapé inicial? Como que o Inmetro auxilia na elaboração da RAC, da RTQ, e quais são as partes interessadas para sentar e conversar sobre isso aí, para a elaboração dessa documentação, desses relatórios, para sair do zero. Sei, já levando em consideração que assim, aquele estudo, né, partiria para uma certificação voluntária de alguns produtos, né? Como que o Inmetro auxilia, compõe toda essa regulamentação? Obrigado pela pergunta. Bom, hoje nós temos equipamentos de combate a incêndio em 3 situações diferentes dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Nós temos equipamentos que são certificados compulsoriamente, e por isso, para serem comercializados, eles necessariamente têm que ostentar o selo de identificação da conformidade, que é o caso, por exemplo, de extintor de incêndio. Nós temos equipamentos que têm uma certificação voluntária. Existe um programa de avaliação da conformidade estabelecido, mas a certificação ela é voluntária. E existe um terceiro caso, em que nós temos uma ação, uma iniciativa do próprio setor produtivo que buscou, como um diferencial de mercado, certificar o seu produto. Para esses casos, não existe um programa de avaliação da conformidade estabelecido. Então, esses produtos, essas marcas, elas não têm autorização para usar o selo de identificação da conformidade. Então, nós temos 3 situações no mercado brasileiro hoje. Quando nós decidimos por criar um programa de certificação dentro desse contexto que eu mencionei, né, com essa base normativa, com o RTQ e com o RAC, quando nós decidimos criar esse programa, o que nós fazemos é constituir uma comissão técnica. E dessa comissão técnica participam os especialistas no assunto. Setor produtivo, academia, laboratório, no caso de equipamentos de combate a incêndio, o Corpo de Bombeiros. Todas essas organizações, elas são convidadas. Nós não convidamos as empresas individualmente, a gente sempre acha que é mais importante, interessante que haja uma associação que represente o setor, para que essa associação fale em nome do setor. Imagina a gente, por exemplo, foi citado aqui o caso de colchão.
colchão é um produto regulamentado e com a sua conformidade avaliada compulsoriamente no âmbito do SBAC. Existem mais de 800 fabricantes de colchão no Brasil. Imagina eu constituir uma comissão técnica que nós teríamos que nos reunir com os 800. Não dá para fazer isso. Então é interessante que nós tenhamos uma associação que represente esse setor. Ou seja, nós constituímos essa comissão técnica que tem um caráter consultivo. Então o RTQ e o RAC são documentos que são elaborados no âmbito dessa comissão técnica. Mas ela tem um caráter consultivo. Esses especialistas nos auxiliam ao Inmetro na definição de quais requisitos devem ser atendidos, quais os ensaios, quais os métodos de ensaios que devem ser previstos, quais são as regras que devem reger esse programa de avaliação da conformidade. Então essa comissão técnica nos auxilia, mas quem bate o martelo é o Inmetro, como regulamentador do produto. Esse processo é um processo bastante rico, porque existem várias discussões durante todo esse processo, e ele busca ser o mais transparente possível, não só durante o desenvolvimento do programa, mas no momento em que o programa vai ser colocado em vigor. Nós colocamos numa consulta pública para saber se esse RAC e esse RTQ que nós estamos propondo, ele vai solucionar o problema que foi levantado. Então a gente coloca essa documentação em consulta pública durante 30, 60 e até 90 dias para que a gente possa ouvir a sociedade. Essa sociedade que não participou do processo dentro da comissão técnica, para que ela possa se manifestar com relação a essa documentação que vai ser colocada em vigor. E aí, aprovando essa documentação, entram os prazos para adequação. Geralmente são 3 prazos que a gente estabelece. Um prazo para fabricação e importação, um prazo para comercialização pelo fabricante e pelo importador, e um terceiro prazo que é para o comércio. Então, a gente busca estabelecer prazos também que sejam compatíveis com a complexidade de cada setor. Não adianta também a gente querer que o programa entre em vigor em até 6 meses, se o setor produtivo ele não vai ter condições de se adequar nessa velocidade. Então a gente estabelece prazos de adequação que são até bastante flexíveis, para que ao final desse tempo não haja, como eu mencionei durante a apresentação, que o setor depois não volte para o Inmetro pedindo para que o prazo seja postergado, porque por alguma razão ele não conseguiu certificar o seu produto. Mas é basicamente assim que funciona esse processo. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta para o... Desculpe. Uma pergunta para o Zé Carlos, da área de seguros. Realmente, no passado, você tinha um diferencial, porque, embora se fosse exclusividade do I, você chegava a fazer visita até o cara seguro para analisar se ele tinha, por exemplo, uma bomba, se ele instalasse uma bomba diesel, tinha um desconto dos 60% de seguro, ao invés de instalar bomba gasolina, que era a exigência que o bombeiro fazia. Você tinha um diferencial, e para vender manutenção você tinha que mandar relatórios para a SEICA e tudo mais. O que eu te pergunto assim, se hoje realmente nessa disputa incessante que tem, se só de resseguradora tem 114, se realmente existe quando não se tem uma boa proteção ao risco elevado, se essa disputa pelo prêmio do seguro lá para fazer o seguro realmente não levou a uma piora, ou seja, você não consegue hoje ter um diferencial em função do cara não ter nenhuma proteção e reduzir se realmente seu prêmio de seguro, já que existe uma disputa desenfreada pelo cliente. Muito obrigado pela pergunta. O mercado hoje, para você ter uma ideia, as taxas médias do mercado de seguro de property caíram de 2007 para cá 75%. Ou seja, estou cobrando 1/4 do que cobrava há 6, 7 anos atrás. Okay? A competição, ela gera algumas anomalias, né? Natural. Exigir a boa proteção adequada, né? Split certificado, bomba diesel, reserva, todo aquele rol de regras que a circular 006, né? Que estava vigente até 2006, foi extinta, né, pela SUSEP. É
é o norte, né? Ali é o norte, né? E a gente, claro, vai aperfeiçoando. Quando a gente consegue fazer o trabalho com o segurado, né, a gente vai dar todas essas informações, todas essas dicas e recomendar que ele faça para ele ficar bem protegido, porque, como bem falou os palestrantes aqui, em relação ao seguro, não consegue indenizar tudo, né? Perda de mercado, você não indeniza, a sua marca está envolvida com um acidente, né? Coisa ruim para você, notícia ruim. Várias coisas, o seguro para ele é interessante estar protegido. Mas, eu brinco um pouco, às vezes, as empresas, os empresários, são um pouco como nossos filhos. Fala assim, filho, não coloca a mão na tomada que dá choque, né? Mas ele vai botar a mão lá, porque ele quer ter a experiência dele. Ele bota, deu choque, aí, realmente, como eu comentei no caso, tem que fazer essa proteção assim, assado. Não fez, perdeu a fábrica, não tinha seguro, perdeu. Aí, agora eu quero fazer tudo bonitinho. Então o mercado está numa fase de aprendizado. As seguradoras, né, algumas já apanharam bastante, saíram do mercado, né? Outras ainda insistem, mas estão meio assim. Eu entendo que isso vai arrumar um período, né? Eles vão entender que tem que fazer, para dar um preço adequado, tem que estar efetivamente protegido. E aí incentivar a que se faça a proteção adequada. No momento atual ainda tem uma competição muito grande, especialmente porque eu ainda acho que ainda falta para as seguradoras melhorar a qualidade dos subscritores deles. Eu acho que é um pouco, a disputa mais pelo preço, é 10, é 15, é 5. Então, ao invés de fazer um trabalho mais técnico, de recomendar ir lá no cliente, ver se realmente ele faz, se ele não faz, ao invés de ficar disputando pelo preço. Mas é um aprendizado. Eu acho que a gente não volta ao mercado antigo de regra impositiva do mercado de seguros. Não vai ter regra do mercado de seguros. Talvez tenhamos uma regra do governo, do corpo de bombeiro, mais dura, uma regra ABNT, que tem que ser um pouco mais adequada ali, tem que ser seguida, senão não vai conseguir a aprovação dos órgãos que licenciam a empresa, enfim. Mas o seguro vai apanhar, vai estar pagando a conta aí. Até agora está pagando a conta. Então, vai durar um tempo. A minha bola de cristal aqui diz que em 2017 melhora um pouco. Mas até lá vamos sofrer um pouquinho ainda. Alguma pergunta mais, gente? Eu tenho para finalizar aqui com o Jonas, acho que é importante, a gente não pode sair desse debate sem falar qual é a expectativa, Jonas, dos fabricantes e distribuidores de sprinklers no Brasil, principalmente no cenário político que se instala para os próximos 4 anos e avante. Em termos de mercado, a gente não prevê um 2015 tão positivo. Eu acho que é um ano que parece ser difícil. O trabalho que está sendo feito hoje é de tentar organizar para que a gente possa ter um crescimento ordenado dos anos que se seguem. A gente internamente trabalha para 2016 como sendo um ano de retomada. Eu acho que 2015 ainda tem economicamente uma situação complicada, o PIB não está ajudando em absolutamente nada, a gente não observa um crescimento dos investimentos em projetos, em novos empreendimentos. Eu acho que isso ainda tem alguns fatores para se ficarem um pouco mais claros para a gente conseguir enxergar. Mas tem muito mercado. A gente vê o seguinte, tem um outro dado que a gente não cheguei a colocar aqui, que se você pega os estados que concentram, acho que 4 estados concentram 60% do PIB, uma coisa assim, e o mercado, ele está concentrado, 2 estados têm 70% do mercado. Então a gente mostra o seguinte, se a gente tem legislação, a legislação conseguir alcançar um maior número de estados, a gente tem um mercado que tem a crescer, independente do mercado nacional. A gente tem formas de olhar, mas isso ainda demora um pouco, mas 2016 eu acho que é um ano que a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel. Obrigado.